George Orwell, que na verdade nasceu com o nome de Eric Arthur Blair, foi um escritor britânico que nasceu lá na Índia em 1903. Ele é famoso mesmo por causa dos seus livros 1984 e A Revolução dos Bichos, que são tipo um reflexo da vida dele e das ideias políticas que ele tinha. Aliás, ele trabalhou como policial na Birmânia, o que acabou deixando ele bem desiludido com essa coisa de imperialismo, sabe? E não para por aí não. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos republicanos contra o regime do Francisco Franco, que era fascista. Os livros dele são cheios de críticas sociais, escritos de um jeito direto e sempre preocupados com a justiça social. O Orwell usou a escrita como uma arma para combater a opressão, a censura e os abusos de poder. E é por isso que ele se tornou uma das vozes mais importantes do século XX. 1984 é aquele tipo de romance que te deixa arrepiado, sabe? Ele mostra uma sociedade completamente controlada por um governo que se chama Oceania. Winston Smith trabalha no Ministério da Verdade, mudando a história para favorecer a propaganda do partido. O partido controla tudo: a língua, a história e até os pensamentos, usando novilíngua e vigilância constante. Winston resolve se rebelar contra essa opressão. Ele começa um romance proibido com Julia e questiona a autoridade do partido. A rebelião é descoberta pela polícia do pensamento e ele é torturado. 1984. É aquele livro que nunca fica velho, sabe? Ele fala sobre vigilância, propaganda, controle da informação e a luta das pessoas para serem livres diante da tirania. A Revolução dos Bichos é uma fábula política que usa animais que falam para fazer uma crítica à Revolução Russa e ao governo do Joseph Stalin. Na história, os animais da Granja do Solar se revoltam contra o fazendeiro, o Sr. Jones, porque eles querem igualdade e liberdade. Mas aí os porcos, liderados pelo Napoleão, que era muito esperto, tomam conta da fazenda e, em vez de melhorarem as coisas, eles exploram os outros animais e criam um governo ainda pior que o do fazendeiro. Os porcos mudam as leis, ficam com todos os privilégios e usam a violência para calar a boca de quem discorda deles. A Revolução dos Bichos é uma crítica poderosa contra governos autoritários, corrupção e o que acontece quando uma revolução dá errado. Com personagens inesquecíveis e uma história que te prende do começo ao fim, o Orwell nos alerta sobre os perigos do poder absoluto e como é importante a gente ficar de olho para não deixar ninguém virar um tirano. O George Orwell deixou um legado e tanto na literatura e na cultura pop, viu? O jeito que ele escrevia claro, direto e fácil de entender influenciou vários outros escritores. E tem mais! Ele inventou várias palavras e conceitos, tipo grande irmão, duplo pensar e novilíngua, que hoje em dia todo mundo usa. Os livros dele são estudados em escolas e universidades no mundo inteiro e até hoje geram debates sobre política, sociedade e como as pessoas são de verdade. Os livros do George Orwell são mais atuais do que nunca, sabia? Nessa época em que vivemos, com governos vigiando tudo, a mídia manipulando informações e notícias falsas, se espalhando como rastilho de pólvora, os temas de 1984 e a Revolução dos Bichos são de arrepiar. Hoje em dia, com tanta tecnologia de vigilância, fica a pergunta: será que nossa privacidade está realmente protegida? Será que estamos caminhando para um futuro onde o governo controla tudo? E a Revolução dos Bichos está aí para nos lembrar que a corrupção e o autoritarismo podem surgir de onde a gente menos espera, até mesmo daqueles que prometem liberdade e igualdade. O George Orwell foi um escritor visionário e corajoso, daqueles que não tinham medo de falar o que pensavam. Ele usou a escrita para denunciar a injustiça, a opressão e a tirania.
1984 e A Revolução dos Bichos são livros que todo mundo deveria ler, principalmente quem se preocupa com o futuro da liberdade e da democracia. Em um mundo onde a verdade está sempre sendo distorcida e os direitos individuais ameaçados, a mensagem do Orwell é mais importante do que nunca. Ele é como um farol que nos guia em meio à escuridão, uma voz de lucidez e coragem em tempos de tanta incerteza e turbulência. Obrigado por assistir e se gostou, não se esqueça de se inscrever e compartilhar para mais vídeos assim.